nome do Senhor, amém? Que possamos louvar ao nosso Deus juntos mais uma vez, como igreja, com os nossos corações ligados um no outro e ligados em Deus. E que o nosso Deus, o amor do nosso Pai te alcance, que a graça dele te alcance e que ele possa vir reinar na tua vida todos os dias. Que essa possa ser a sua oração em forma de canção nesse momento. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Você pode dizer mais uma vez que sobre os teus pensamentos o Senhor venha reinar? Meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Oi, gente. Como é bom adorar a Deus, exaltar o seu nome e também meditar em sua palavra. Quero iniciar essa reflexão, essa mensagem com algumas perguntas. Quem é o teu Deus? Quais são os atributos do teu Deus? Como você diria como é o teu Deus? Ao olhar para a tua maneira de viver, o que ela revela sobre quem é o teu Deus? O que a tua maneira de viver revela também sobre a fé em Deus?
Agora, compare com a Bíblia. O teu Deus é o Deus da Bíblia? Ou é um Deus produzido por tua mente? Um Deus que reflete os teus ideais, teus pensamentos, ideologias? Você pensa, Deus é assim, ou eu acho que Deus é assim? Compare com a Bíblia. E é isso que queremos olhar hoje. Há quase 40 dias atrás, iniciamos a leitura do livro de Provérbios e a mensagem que eu trouxe naquela ocasião foi sabedoria para todos os tempos. E agora, essa semana, terminamos a leitura e quero fazer a mensagem baseando também em Provérbios. Neste livro da Bíblia, Provérbios, aprendemos lições muito preciosas para as nossas vidas. E ao voltar para este livro, eu quero olhar o Deus que é revelado neste livro. O Deus, nesse livro maravilhoso, o Deus que é revelado aqui. Provérbios 34 faz umas perguntas. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. O pastor Wiersbe, em seu comentário do livro de Provérbios, escreveu que Salomão revelou um Deus santo, justo, soberano, amoroso, compassivo e sábio. Vou basear a minha mensagem de hoje em trechos deste comentário. Quando lemos e estudamos a palavra de Deus, o objetivo é conhecer melhor o Deus da palavra. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais semelhantes a Ele nos tornamos e mais Ele nos capacita a viver e a servi-lo. Podemos sobreviver sem saber muita coisa na vida, mas não podemos viver sem conhecer a Deus. Amém? De acordo com o escritor Tozer, disse: é impossível conservar íntegras nossas práticas morais e manter corretas nossas atitudes interiores sem um conceito exato e adequado de Deus. Precisamos conhecer a Deus e assim saberemos como viver. Se lemos o livro de Provérbios ou qualquer outro livro da Bíblia buscando apenas conhecimento ou descobrir verdades doutrinárias, mas ignorando o próprio Deus, perderemos aquilo que o Espírito Santo deseja nos dizer e fazer por e em nós. É o mesmo que uma criança, pegar um álbum da família, olhar as fotos e passar horas olhando esse álbum de fotos, mas se ela não passar tempo com a família, ela não estará conhecendo pessoalmente a família, assim com Deus. Nós lemos a Bíblia para conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele. A menos que desenvolvamos um conhecimento cada vez mais profundo de Deus, aquilo que pensamos saber sobre Ele pode ser apenas uma série de conceitos, talvez equivocados, e que não vão nos ajudar a viver uma vida piedosa, uma vida bem-sucedida. Citando novamente Tozer, ele diz: a essência da idolatria é alimentar pensamentos sobre Deus que não são dignos dele. Se isso é verdade, então pode-se dizer que estudar a Bíblia, a pessoa pode estudar a Bíblia e ainda assim ser idólatra, se ela não buscar os conceitos certos sobre Deus. O livro de Provérbios revela um Deus maravilhoso a quem devemos obedecer e no qual devemos confiar, o Deus que devemos amar e conhecer profundamente. Ao crescer em intimidade com Deus, desenvolveremos a sabedoria e as aptidões necessárias para viver com sucesso. Em primeiro lugar, o livro de Provérbios revela um Deus santo. De acordo com Provérbios 9:10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
E o conhecimento do santo é entendimento. Veja, Deus é o santo. O termo traduzido aqui por santo quer dizer inteiramente diferente, absolutamente distinto, acima daquilo que ele criou. Uma vez que Deus é santo, ele não convive com o pecado, ele aborrece o pecado, conforme os Provérbios 6. Os pregadores, os evangelistas lembram que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. A Bíblia não deixa dúvida sobre o amor de Deus por este mundo perdido, conforme João 3,16, né? Romanos 5,8. No entanto, as pessoas podem continuar pecando deliberadamente a ponto de se tornarem abomináveis a Deus, conforme Provérbios 3, e rejeitarem a Deus. Além de santo, Deus também é justo em todos os seus caminhos e em todo o seu proceder. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor sonda os corações. Provérbios 21:2. Quando Deus julga, Ele o faz com justiça, quer seja para castigar ou recompensar. Provérbios revela um Deus santo, um Deus justo. Em segundo lugar, o livro de Provérbios revela um Deus soberano. O fato de Deus ser santo e justo garante que o universo é governado por princípios justos e que o proceder, o agir de Deus para conosco também é regido por essa justiça. Uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono de tudo, então Ele é soberano sobre tudo, sobre a natureza, o universo, está em Provérbios 3 e Provérbios 8. Também Ele é soberano sobre a história, a geografia, controlando a ascensão e a queda de governantes e de nações. Provérbios 8,15 diz: por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Lembra que Salomão, ele era o rei em Israel e reconhecido em toda a terra, né, pela sua sabedoria. Mas ele escreve reconhecendo que o verdadeiro rei era Deus. Deus é soberano, Ele é rei. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana, pois Deus não nos transforma, não nos fez como robôs. Deus espera que nós, seus filhos, que as pessoas estudem a palavra, cresçam em conhecimento, reflitam, analisem, ponderem as possibilidades e então tomem decisões. Mas ele adverte em Provérbios 3,5 que não podemos estar nos apoiando no nosso próprio entendimento. Precisamos de Deus. E Deus promete dar sabedoria àqueles que pedirem e dirigir aqueles que estiverem dispostos a obedecer. Para nós cristãos, é animador saber que o Senhor reina, conforme Salmo 93:1, e que seus propósitos são justos e se cumprirão. A soberania de Deus é uma das grandes motivações da vida, pois nós sabemos que Deus está sentado no trono e controla todas as coisas. Romanos 8:28 lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O livro de Provérbios revela também um Deus amoroso e compassivo. O amor e a compaixão de Deus podem ser vistas em seu cuidado com os pobres e necessitados. Salomão registra isso muitas vezes. Quando olhamos para a lei de Deus no Antigo Testamento, nós vamos ver que as viúvas e os órfãos de Israel, que eram vulneráveis à exploração e ao abuso, e Deus então adverte o povo por meio desta lei para que não os maltratasse. Deus se revela como um Deus amoroso, cheio de compaixão, a partir do órfão, da viúva, do necessitado.
Provérbio 19:17 diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga ao seu benefício. Aqui o Provérbio está mostrando para nós que quando ajudamos as outras pessoas, na verdade estamos dando ao Senhor. Já imaginou isso? Já entendeu isso? E diz que Deus coloca essa nossa ajuda, né, numa conta com altos dividendos, onde Ele nos irá recompensar. Jesus disse que, em verdade, vos afirmo que sempre o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cuidado! Compaixão de Deus revelada com os oprimidos, com os necessitados. Uma outra manifestação da compaixão de Deus para conosco é a sua orientação. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa é uma promessa maravilhosa. Se você quer crescer, você não pode se apoiar, né, como um estribo, vou subir no cavalo, eu me apoio para subir. Não se apoie no seu próprio entendimento. Para crescer na vida, para melhorar, para se desenvolver, precisa confiar em Deus e depender de Deus. Deus espera que analisemos a cada situação, né? Analisemos, mas não fiquemos apoiados somente na nossa compreensão humana. Antes, devemos nos humilhar diante dele, buscar a sua direção em todas as coisas, e nos certificar de que as nossas motivações são corretas. Se desejamos sinceramente conhecer o plano de Deus e lhe obedecer, então o Senhor nos dirigirá e em sua providência guiará os nossos passos. O filósofo dinamarquês Søren disse: a vida só pode ser compreendida daqui para trás, mas deve ser vivida daqui para frente. A vida pode ser compreendida daqui para trás, mas deve ser vivida daqui para frente. Um dia olharemos para trás e diremos como Davi: bondade e misericórdia certamente me seguiram todos os dias da minha vida. Salmo 23, 6. Saber que um Deus amoroso guia nossos passos quando procuramos segui-los, é um grande estímulo quando não fazemos ideia do rumo que devemos tomar. Salmos 25, 12 diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Ao considerar quem Deus é e aquilo que Ele faz, os que confiam nele não precisam preocupar-se nem temer, pois Deus sempre será o refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, 1. Em quarto lugar, o livro de Provérbios revela um Deus sábio. De acordo com teólogos, a sabedoria de Deus refere-se à sua capacidade de traçar meios perfeitos para alcançar fins perfeitos. Deus revelou a sua sabedoria na criação. Provérbios 3, 19 e 20 diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Tanto o astrônomo que observa um cometa por um telescópio, quanto um biólogo que examina uma célula no microscópio, estão descobrindo a sabedoria de Deus. Pois o estudo científico não é outra coisa senão pensar conforme Deus, só que depois dele. Se o universo não fosse dotado de sabedoria e de ordem, aquilo que a maioria chama de leis científicas, o agricultor não poderia esperar uma colheita. O astrônomo não seria capaz de prever um eclipse. O cientista não realizaria um experimento com segurança.
O piloto não conseguiria pilotar seu avião. E ninguém na Terra saberia ao certo o que os planetas e estrelas fariam em seguida. A sabedoria de Deus está presente no universo, nas coisas. A sabedoria de Deus também pode ser observada em sua disposição providencial dos acontecimentos, não apenas para as nações, mas também para os indivíduos. O termo providência vem de duas palavras em latim, pro, que é antes, e vídeo, que é ver. Então, em sua sabedoria, Deus vê antes, ou seja, ele planeja de antemão e providencia, para que a sua vontade seja realizada. O teólogo batista Augustus Strong chama a providência de atividade contínua de Deus, por meio da qual ele faz com que todos os acontecimentos do universo físico e moral cumpram a função original para a qual ele os criou. Sem transgredir a capacidade humana de escolher, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Governa e prevalece sobre todas as coisas. Salmo 135:6 diz: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Precisamos lembrar Colossenses 1:16: tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós fomos criados por Deus e moramos na terra dele. Cada um de nós tem o livre-arbítrio de escolher ou rejeitar a Deus. Mas há uma disputa no nosso coração, há uma disputa pelo coração do homem entre Cristo e o pecado. Há uma disputa pelo coração do homem entre Cristo e o pecado. E cabe a cada pessoa decidir a quem pertence o seu coração, se ao pecado ou se a Jesus. A quem pertence o teu coração? Vimos que no livro de Provérbios que Deus é santo, justo, soberano, amoroso, compassivo, sábio. Se olharmos a Bíblia toda, veremos outros atributos divinos. Deus deseja compartilhar conosco a sua vida, o seu amor, o seu cuidado, a sua sabedoria. O primeiro passo para receber a vida e a sabedoria de Deus é crer em Jesus Cristo e se tornar um filho de Deus. As pessoas, o mundo em geral, está desesperado em busca de sabedoria, de entendimento para descobrir o que deve fazer e, em consequência, ter poder para fazer o que deve. E ambas as coisas só podem ser encontradas em Jesus Cristo. Como diz 1 Coríntios 1:24, Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O segundo passo para receber sabedoria, direção, compaixão de Deus é manter comunhão diária com Jesus. Ao ler a sua palavra, meditar, orar, pedir sabedoria e procurar glorificá-lo com a nossa vida, ele vai dirigir os nossos passos. Falei antes de Provérbios 3, 5 e 6. Talvez o caminho nem sempre seja o mais fácil, mas será o melhor, conforme Romanos 8, 28. No começo de cada dia, podemos pedir que Deus nos guie em todas as decisões que devemos tomar, sejam elas grandes ou pequenas, porque uma pequena decisão errada pode levar a grandes decisões difíceis. Provérbios 2, 6 e 7 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. À medida que crescemos na sabedoria e no conhecimento de Deus, andamos pela fé e procuramos honrar o Senhor, também receberemos mais discernimento espiritual. É o que lemos em Provérbios 4, 18 e 19. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Uma vez que temos um Deus bondoso conosco, o qual deseja o nosso bem, uma vez que temos a sabedoria de Deus para planejar a vida e o poder de Deus para realizá-la, o que nos falta? Sem dúvida, somos as mais favorecidas e bem-aventuradas de todas as criaturas. Então, como escreveu o profeta Oséias 6,3, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, certamente Ele nos responderá. Amém. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, glorificamos o Senhor por um dia o Senhor tem nos criado. Obrigado, Senhor, porque um dia viemos à existência neste mundo e se estamos vivos ainda, que há um propósito do Senhor na nossa vida. E nós queremos confiar em Ti, Senhor, não estar dependente da nossa mente, dos nossos pensamentos. Nós escolhemos a Jesus, o Senhor, como nosso Deus. Tu és o nosso Deus e nós Te conhecemos os Teus atributos, sabemos quem Tu és. Podemos dizer para as pessoas, meu Deus é assim, meu Deus é justo, bondoso, compassivo, amoroso, sábio. Porque o Senhor se revela e nós experimentamos que verdadeiramente o Senhor é assim. E Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus. E eu declaro honra e glória ao Senhor na minha vida. E queremos a cada dia, Senhor, estar buscando sabedoria do Senhor para as nossas decisões, para o nosso viver. Queremos a cada dia, Senhor, sermos verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Queremos declarar glória e honra a Jesus Cristo, nosso Salvador. Tu és o nosso Deus e nós somos felizes em pertencer a Ti. Ajuda-nos a continuar crescendo em conhecimento, amando o Senhor sobre todas as coisas, até a Tua volta. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de